Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao culto da Igreja Batista em Casa Forte. A Igreja Batista em Casa Forte, que tem a sua sede na Estrada das Ubaias, 776, no bairro de Casa Forte, na esquina com a Avenida 17 de Agosto. Se você tiver oportunidade, então logo retornemos às atividades presenciais. Será um prazer para nós contar com a sua presença, com a sua visita em um dos nossos cultos. Nós não estamos fazendo cultos presenciais por entendermos que as condições sanitárias, a crise sanitária que está nos assolando em virtude da Covid-19 não favorece a nossa presença no templo. A prefeitura da cidade liberou a realização de cultos presenciais, observados alguns critérios de quantidade, de isolamento físico dentro do templo, enfim, algumas observações, mas nós estamos como liderança da igreja, primeiramente observando a disponibilidade de leitos na UTI, estamos observando a disponibilidade de respiradores nos hospitais, observando se os índices de contaminação estão aumentando ou diminuindo, os índices de morte estão aumentando ou diminuindo, para que nós possamos retornar aos nossos cultos de maneira segura. Nós cremos que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, e nesse sentido nós não perdemos o desejo pela adoração. Pelo contrário, temos acompanhado e temos observado que os membros da nossa igreja estão envolvidos no espírito de adoração, como agora, por exemplo, nesse momento de culto virtual. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a participar desse culto. Neste mês de julho, nós estamos engajados com a campanha de missões estaduais. Nossa igreja está levantando uma oferta. O nosso alvo é um alvo bem pequeno em relação ao desafio missionário no estado de Pernambuco. Nosso alvo é R$ 1.200. Nosso desejo é dobrar esse alvo. Estamos trabalhando para que até o final do mês esse alvo seja alcançado e ultrapassado por nossa igreja, e assim nós cooperemos de maneira efetiva dentro do que nós pudermos para o trabalho missionário no estado de Pernambuco. Às quartas-feiras, nós estamos tendo culto no Google Meet. Então, se você quiser, você entra em contato conosco. Nós fornecemos o endereço 20 minutos, 30 minutos antes da hora, para que você possa, quarta-feira, 19h30, ter um momento de oração, um momento de comunhão, um momento de estudo bíblico, e juntos nós então edificamos a nossa vida e fortalecemos a nossa comunhão. Aos sábados, às 19h30, nós também estamos tendo conversas com missionários também através do Google Meet, e você pode participar conosco sábados às 19h30. Domingos, 10 da manhã e 10h30 da manhã, nós temos Escola Bíblica Dominical para as crianças, temos às 14 horas Escola Bíblica Dominical para adultos, e às 18 horas o nosso culto a cada domingo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo em nosso meio neste momento. Cruz do meu Jesus, servo sofredor.
onde Deus venceu a morte. Cruz que seria o fim, cruz da maldição, da vergonha e solidão, cruz do gosto do fel, silêncio do céu, quis se entregar por amor. Deus se esvaziou, assumindo o meu lugar, seu sangue verteu. Cruz, onde o Rei dos Reis suportou a dor de carregar os meus pecados. Cruz, cruz do meu Jesus, servo sofredor, o Cordeiro imaculado. Cruz, palco do amor, onde Deus venceu a morte. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Campanha de Missões Estaduais de Pernambuco. Pela vida em Jesus, eu coopero. Olá, como vão vocês? Eu vou bem, graças a Deus. O meu nome é Natalia Azevedo, eu sou promotora de missões na Igreja Batista em Casa Forte. Estou aqui para compartilhar com vocês algumas informações. Estamos no mês de julho e a Convenção de Pernambuco separou um tema para a nossa campanha de missões estaduais. Pela vida em Jesus, eu coopero. E a divisa está no livro de João, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Aqui em Pernambuco temos 535 igrejas, 245 congregações, temos 880 pastores vinculados à Ordem dos Pastores de Pernambuco, o meu estado. Temos 88 missionários e 90 campos de atuação. Isso mesmo, tem missionário trabalhando duplamente. Precisamos orar por esses missionários. Precisamos investir financeiramente, adotar financeiramente esses missionários para que o reino de Deus avance. Existe muito o que fazer. Pernambuco é muito grande. Eu e você podemos cooperar para o reino de Deus. Neste momento, eu quero compartilhar contigo a música da campanha. Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões.
a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, estou sem favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir, vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior, a Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Temos em 42 igrejas funcionando o PEP. Também temos 15 bolsistas, dividido em 3 seminários, 5 no SEC, 5 no Seminário Teológico Batista do Norte e 5 no Seminário Betel. Esses seminaristas bolsistas da nossa convenção estão se preparando para servir o reino de Deus. Eles entenderam seu chamado e precisamos continuar investindo para que possamos ter mais pessoas trabalhando nesse reino, no reino de Deus. Tem muito que ser feito aqui em Pernambuco e contamos com a sua ajuda. Colabore anunciando o que a Convenção de Pernambuco tem feito. Tem muitos textos. Gente, vai lá no site da Convenção Batista de Pernambuco, lá tem muita informação. Tem textos de pastores, tem a música da campanha, tem relatos do que está acontecendo no campo missionário. Tem muito o que fazer. Vai lá e dá uma espiadinha do que está acontecendo no nosso estado. A campanha de missões estaduais tem 3 desafios. O primeiro deles é plantação de igrejas. O segundo, revitalização de igrejas e consolidação. Tem muito que ser feito. E Pernambuco, como eu já disse, é muito grande. O reino de Deus precisa avançar. Muitas pessoas estão sedentas para saber de Jesus. E eu e você podemos compartilhar do amor do Senhor. Lá em Chechel, o pastor Humberto tem respondido o seu chamado ao Senhor e tem feito um belíssimo trabalho. Eu deixo com vocês agora um vídeo do nosso pastor Humberto. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero. Olá, queridos irmãos batistas do nosso estado. Esse é o tema da campanha de missões estaduais 2020-2021. E a Igreja Batista em Chechel está cooperando. Os irmãos estão aqui cooperando com a construção de mais um templo da Igreja Batista aqui em Chechel. Graças a Deus e ao amor dos irmãos, ao amor de todos os batistas do nosso estado, também de um grupo de americanos, nós estamos construindo o 3º templo
aqui em Chechel. 2 aqui em Chechel e um terceiro lá em Campos Frios. Se Deus quiser, nós vamos construir mais um pouco. É só Deus permitir, é só Deus autorizar. Porque essa igreja está cooperando. Ali tem um grupo de irmãos, irmãs trabalhando. Aqui nós temos um outro grupo de irmãs trabalhando. É uma igreja que está completamente envolvida na obra missionária, no avanço da obra. Aqui estão os pedreiros, aqui em cima tem um pedreiro e aqui tem irmãos, não somente da Igreja Batista, tem irmãos de outras denominações também, porque eu acredito que nós estamos acima de uma denominação. Nós somos o povo de Deus fazendo missões. Aqui está já o Ronaldo. Ronaldo, ali está o Ronaldo cuidando da parte da coberta já. Raíza, os irmãos conhecem Raíza, né? Raíza está ajudando aqui enquanto ela está nesse período de afastamento. Aqui tem outro pedreiro. Aqui está o eletricista, irmão Rufino. Nós louvamos a Deus pelo que Ele tem feito aqui em Chechel. Tenho certeza que esse tempo, quando estamos vivendo a nossa campanha de missões estaduais 2020-2021, com o tema Pela Vida em Jesus Eu Coopero, Deus vai fazer muitas coisas. Quando a pandemia começou, nós começamos a construção desse templo. É um templo compacto, mas ele não é só um templo compacto. Ele é um templo que atende todas as nossas necessidades. Ele tem 3 pisos. É pequeno, mas um pequeno que se tornou muito grande. Esse é o 2º piso, onde funcionará a cozinha, mais 2 salas. E aqui nós temos uma outra sala, no que a gente está chamando de porão. É uma sala pequena, está escuro, você talvez não vai conseguir identificar. Mas eu quero convidar você, meu querido irmão, minha irmã, pastor, promotor de missões. Eu quero convidar as 530 igrejas, mais de 200 congregações, para participarmos da campanha de missões estaduais 2020-2021. Pela vida em Jesus eu coopero. Se todos nós cooperarmos, nós vamos avançar muito mais. Quero pedir a sua oração, quero pedir que você continue participando da campanha de missões, com suas orações, suas ofertas, seu plano cooperativo, seu PAMI. Continue e venha a Chechel nos visitar. Deus abençoe. Pela vida em Jesus eu coopero. Vamos orar agora pela campanha para que possamos atingir o alvo, que é apenas o valor de R$600 mil. Pernambuco, como eu falei, é grande. A gente vai conseguir esse alvo no nome de Jesus, porque eu e você vamos cooperar para esse reino. Vamos orar pelos nossos missionários nesse momento. Eu convido você agora a fechar seus olhos e orar pelos nossos missionários. Senhor, queremos te apresentar agora esta campanha de missões estaduais. Senhor, são 88 missionários atuando no campo nordestino de Pernambuco. Senhor, abençoa a vida de cada um deles, ó Deus, de suas esposas, as missionárias que também têm colocado a mão no arado, Senhor, servido ao Senhor. Deus, eu peço também pelos filhos desses missionários, ó Deus, que eles possam crescer na graça e no conhecimento que o Senhor é o Deus dele, o Senhor de suas vidas. Deus, eu te peço no nome de Jesus, abençoe todos os que trabalham na Convenção Batista de Pernambuco, que eles possam, ó Deus, receber a tua graça nesse momento. Deus, em nome de Jesus, que todas as igrejas batistas possam cooperar para que esses trabalhos continuem. No nome de Jesus, precisamos avançar o teu reino aqui em Pernambuco e precisamos também, Senhor, alcançar o nosso alvo. No nome de Jesus, nos abençoe e abençoe toda essa campanha. É assim que te oramos, te agradecemos porque estamos certos, Senhor, que o Deus a quem oramos é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E essa obra é tua, Deus. Te louvamos e te engrandecemos. Em nome de Jesus, amém. Gente, esse foi o nosso momento missionário. Domingo que vem temos muita informação para compartilhar com você. Continue conosco. Vá lá no Insta da nossa igreja. Procure também saber mais sobre a campanha de missões estaduais. Também vou deixar aqui o endereço da convenção. E pela vida em Jesus, eu coopero.
Pela vida em Jesus eu coopero. Campanha de Missões Estaduais Pela Vida em Jesus Eu Coopero. Com minha igreja e com missões. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. João, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Esse momento do culto é um momento que nós chamamos de dedicação de vidas e bens. Momento de dedicação de vidas, porque nós nos lembramos de colocar diante de Deus os motivos de agradecimento e as nossas necessidades. Então, se você tem alguma coisa boa que aconteceu durante essa última semana e que você quer agradecer a Deus por isso, ou uma coisa não tão boa, mas que você também percebeu ali a presença de Deus na sua vida e quer agradecer, aproveite esse momento, volte a sua mente, o seu coração para Deus em oração. Se você vai comemorar aniversário de nascimento, de casamento, de batismo, enfim, um outro aniversário que faz parte da história importante da sua vida, você pode também nesse momento se colocar diante de Deus em oração, que juntos nós estaremos orando por isso. Também é o momento em que nós colocamos nossas necessidades. Nós temos algumas pessoas da nossa igreja que estão enfermas, nós não vamos citar os nomes aqui, mas estamos sabendo nas quartas-feiras, no nosso culto de oração através do Google Meet, nós temos tomado conhecimento, estamos orando por irmãs e por irmãos que estão vivendo um momento de desafio, de adversidade. E esse é o momento que você também pode se colocar diante de Deus, se for o seu caso agora. Quando nós dizemos que é um momento de dedicação de bens, é porque nós entregamos nossos dízimos e nossas ofertas como parte de culto. Não é pagamento de mensalidade, não é barganha, investimento que nós fazemos uma barganha com Deus. Não, é um momento em que nós investimos no ministério em que nós acreditamos, naquilo que a igreja delibera que vai investir recursos, seja na área de adoração, de comunhão, de ensino, de atuação social, de proclamação, enfim, e nós participamos com muita alegria. Como nós não estamos participando presencialmente, nós temos convidado a pessoa a fazer duas coisas nesse momento. Primeira, é que você aproveite para refletir sobre a sua vida financeira e o quanto você pode e o quanto você tem ajudado no ministério desenvolvido no reino de Deus. E o segundo, uma vez que nós não estamos presentes e não podemos entregar fisicamente a nossa oferta, nós estamos publicando a conta bancária da igreja e você pode fazer essa transferência online, você pode fazer um depósito nessa conta e depois envia o comprovante para a tesouraria da igreja para que ela possa identificar, já que nós trabalhamos com transparência, identificando de quem nós recebemos o dinheiro e onde nós investimos o dinheiro, para que a membresia da igreja então tenha acesso a essas informações. Também nós queremos aproveitar esse momento para desafiar a igreja a ser solidária com pessoas que estão passando um momento de adversidade. Se você tem conhecimento de uma pessoa do nosso universo significativo, especialmente porque nós não temos como ajudar todas as pessoas, mas pelo menos aquelas que fazem parte do nosso universo significativo, que está passando por uma situação desafiadora financeiramente, você pode compartilhar comigo como pastor, porque nós chegaremos até essa pessoa para ajudá-la, porque nosso objetivo também é a prática da solidariedade. Ok? Vamos inclinar as cabeças agora no momento de oração. Senhor Deus, muito obrigado por nossa vida, porque nós estamos aqui reunidos prestando este culto a Ti e estamos colocando nossas vidas e os nossos bens diante de Ti. Abençoa cada pessoa na sua motivação ao orar a Ti agora, seja por agradecimento, seja por ela estar tendo alguma necessidade. Abençoa essas vidas. Abençoa aquelas pessoas que não estão podendo contribuir, ó Pai, para que nós também possamos ser solidários como igreja e ajudar essas pessoas em suas necessidades. E pedimos que o Senhor nos dê sabedoria como liderança, para que cada centavo aqui recebido seja de fato usado para a glorificação do Teu nome, para a salvação e edificação de muitas vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não servir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Reflexão bíblica. Convido você agora a acessar sua Bíblia na primeira carta de João, carta que nós estamos utilizando para nossa devocional nestes momentos de culto. Já conversamos a respeito do primeiro capítulo, destacando a importância de se promover a comunhão, a importância de se promover a alegria, a importância de se promover a lucidez e a importância de se promover a saúde a partir da compreensão mais aprofundada de cada um dos textos que ele descreve no primeiro capítulo
dos versos de 1 a 10. Agora nós entramos no segundo capítulo. Segundo capítulo que começa com uma expressão bem carinhosa. Ele usa a expressão meus filhinhos, e eu considero importante destacar que ele começa o capítulo 2 usando essa expressão carinhosa, meus filhinhos, para tratar de um assunto que muitas pessoas tratam de maneira raivosa quando vai falar a respeito de pecado. Mas João começa, talvez já pela sua idade, pela sua experiência, dizem os estudiosos que ele seria o último dos que estiveram com Jesus, que ainda estava vivo. O fato é que ele era uma pessoa já com idade avançada. E aqui trata a igreja, os seus leitores, de maneira carinhosa, chamando de meus filhinhos. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para quê? É importante perceber aqui que essa é a terceira vez na narrativa desse livro que ele usa a expressão para quê? A expressão que tem a indicação de finalidade. Ele já usou a expressão para que tenhais comunhão, ele já usou a expressão para que a vossa alegria seja completa, e agora ele usa pela terceira vez essa expressão, e então ele diz: escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. E não é difícil relacionar a expressão não pecar com a expressão para que tenham comunhão e para que experimentem alegria, porque não é possível viver a experiência do pecado sem que nós percamos a comunhão. É o pecado que quebra a nossa comunhão com Deus. O pecado é essencialmente a quebra da comunhão com Deus. O pecado tira de nós a alegria. Nós nos lembramos de Davi, o salmista, quando viveu a experiência de quebra de um código de ética, que é a outra definição de pecado, e ele diz: restaura, Senhor, a alegria da minha salvação. Ou seja, o pecado retira a alegria da nossa vida. E aqui ele coloca a expressão meus filhinhos, escrevo-lhes para que vocês não pequem. A primeira afirmativa dele é: escrevo para que vocês não pequem. Mas então ele entra numa segunda afirmativa que é bastante importante. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então, ele coloca aí a possibilidade de pecar. Nós não estamos livres da possibilidade de pecar. Faz parte da condição humana o pecado. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Eu sou um pecador. Você é um pecador. Quando nós experimentamos a fé em Jesus Cristo, nós vamos aprender aqui neste texto, nossos pecados são perdoados. Mas isso não significa que nós não estejamos sujeitos a cometer pecados na nossa caminhada de vida. Seja por intenção, seja sem intenção, seja por omissão ou não. O fato é que todos nós estamos sujeitos e estamos envolvidos nessa condição de pecado. E o texto diz: se porém alguém pecar, então, a regra geral é: não pequem. Não pequem. Mas se alguém pecar, existe essa possibilidade? Claro, nós sabemos muito bem disso. Se alguém pecar, nós temos um advogado. Advogado. Aqui, a ideia essencial, quando nós pensamos aqui em advogado, é claro que vem à nossa mente um profissional da área do direito, vem à nossa mente um tribunal do poder judiciário, e nós precisamos, quando nós
estamos envolvidos em algum processo, em alguma situação que pode ser evidência de crime, nós precisamos, por imposição legal, nós precisamos constituir um advogado para que ele nos defenda nos poderes, nos tribunais. E aqui nós entendemos, então, quando ele fala que nós temos Jesus como um advogado, não é necessariamente nessa imagem, mas o advogado é aquele que se coloca ao lado de alguém que tem necessidade para ajudar. Essa é a ideia. Alguém que nos ajuda, alguém que nos dê condições de superar um desafio da nossa experiência de vida. Essa é a ideia de um advogado. Quando nós precisamos, e tem uma tradução que usa a expressão intercessor, quando nós precisamos de alguém para interceder por nós, quando nós não temos forças em nós mesmos para conseguir resolver uma situação que aflige a nossa vida, nós precisamos de alguém para interceder, alguém para nos ajudar, alguém para nos auxiliar, alguém para fazer o papel, então, e esse é o sentido da palavra, para ser o nosso advogado. Então o que João está dizendo é, filhinhos, vocês não devem pecar, mas se vocês pecarem, não entrem em desespero, não se desesperem. Vocês têm um advogado. E ele coloca como a primeira expressão, vocês têm um advogado. Depois ele diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação, ela não faz parte do nosso cotidiano, porque a nossa estrutura religiosa dispensa a palavra propiciação. Na cultura religiosa dos judeus, era uma palavra que fazia parte do cotidiano. A propiciação pelos pecados. Seria a primeira ideia, que é a ideia de abrandar a ira de Deus pelos pecados cometidos. Então, o sacerdote ele fazia propiciação no altar, né, levando uma ave, levando um outro tipo de animal, derramando sangue ali, porque essa era a forma de abrandar a ira de Deus pelo pecado dos homens, das pessoas. Então, a palavra propiciação fazia parte do vocabulário dos judeus, fazia parte da cultura religiosa dos judeus. Não faz parte da nossa experiência religiosa. Por quê? Porque Jesus, ao ser crucificado na cruz do Calvário, ali o sangue de Jesus derramado eliminou a necessidade de sacrifícios de animais para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e a nossa situação abrandada diante de Deus. Eu acho interessante que essa palavra propiciação, ela tem um significado que está muito agora perto de nós, nestes tempos de pandemia, não é? A palavra propiciação também pode ser a ideia de desinfecção. Essa palavra desinfecção nós conhecemos muito bem, não é? Estamos lavando as mãos com água e sabão, estamos usando álcool em gel para desinfectar nossas mãos. Cada vez que nós saímos de casa, tocamos em algum lugar, nós desinfectamos as nossas mãos. Então, a ideia da palavra desinfecção como sinônimo de propiciação é a ideia de que Deus é santo, Deus é puro, e quando nós estamos em pecados, nós não podemos chegar à presença de Deus, porque nós estamos infectados pelo pecado. Essa é a ideia da palavra. E o que o texto está nos dizendo é que Jesus, e soa estranho aos nossos ouvidos usar a expressão dessa maneira, né? Jesus nos desinfecta do pecado, para que nós possamos chegar à presença de Deus. Essa é a ideia da palavra propiciação. Não só a ideia de abrandar a ira de Deus, que é a mais conhecida, a mais popular, mas também a ideia de desinfectar-nos do pecado. Ou, numa linguagem que nós conhecemos mais, purificar-nos do pecado, para que nós possamos chegar
à presença de Deus, porque Deus é santo e nós somos pecadores. E o texto então diz que nós não devemos pecar. O pecado não deve ser o norte da nossa vida, mas ele acontece porque nós somos pecadores. E aí então ele diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado, ou seja, alguém para nos ajudar, alguém para nos auxiliar, não é? É a palavra grega paracleto, que é a mesma palavra que é usada para o Espírito Santo, que ele é o nosso ajudador. Então, essa é a ideia de Jesus, aquele que intercede por nós, aquele que advoga por nós, aquele que nos auxilia, aquele que abranda, agora usando a linguagem sacerdotal, aquele que abranda a ira de Deus pelos nossos pecados, ou aquele que nos desinfecta do pecado para que nós possamos chegar à presença de Deus. E ele diz, não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. A ideia é bem clara do Evangelho de João também, quando João diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a ideia de que Deus é um Deus que ama não somente os cristãos. Jesus não morreu só pelos cristãos. Jesus não morreu só pelos protestantes. Jesus não morreu só pelos católicos. Jesus não morreu só pelos batistas. Jesus morreu pelo mundo todo. Todas as pessoas, e não por acaso é a maior religião do mundo, o cristianismo, porque a sua mensagem é uma mensagem de libertação, é uma mensagem de quebra do pecado que impede que nós tenhamos comunhão com Deus, independente de onde nós nascemos, de qual é a nossa condição social. O texto diz, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Irmãs e irmãos, essa é uma mensagem que traz consolo para o nosso coração. Muitas pessoas que já têm conhecido o Evangelho há muito tempo, já vivem mais tranquilas quanto a isso, mas existe muita gente que vive a angústia de seus pecados, que vive em verdadeiras crises existenciais pela consciência de pecado. Não é por uma quebra de um código de ética, por ser uma pessoa criminosa, perigosa, mas a própria consciência de que alguma coisa está errada na sua vida. E a pessoa às vezes carrega esse sentimento de culpa e às vezes ela adoece por causa disso. O que nós aprendemos nessa palavra? Que de fato nós não devemos ser norteados pelo pecado. Mas se nós pecarmos, nós temos alguém que advoga por nós, alguém que nos desinfecta para que nós possamos chegar à presença de Deus. Significa que Deus nos aceita por causa daquilo que Jesus Cristo fez por você e por mim na cruz do Calvário. Como é importante para a nossa vida sabermos que nós podemos chegar à presença de Deus, que nós podemos viver em comunhão com Deus, não porque nós somos bons por nós mesmos, mas porque aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado. Que Deus nos ajude a confiarmos na pessoa de Jesus como nosso advogado, como aquele que propicia os nossos pecados, nos desinfecta, para que nós possamos estar sempre na presença de Deus. Amém. Que tua vida